Glória ao nome de Jesus. Maravilha, povo de Deus, maravilha. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, exaltado é aquele que vive e reina para todos sempre. Olha, nós voltamos aqui, que eu estava meditando aqui na palavra de Deus, e então eu quero compartilhar convosco, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos nesta manhã, né? Manhã aqui fria em Portugal, manhã fria em Portugal, mas estamos aqui. Queridos, eu estava aqui na meditação da palavra de Deus e eu quero deixar essa palavra também ao seu coração, né? Meditando aqui em Gálatas, no capítulo 5, né? Eu estava lendo o versículo sobre os frutos do Espírito, né? A manifestação do fruto do Espírito na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus, naquele que foi alcançado pelo Senhor. Então nós temos aí uma transformação, uma mudança de vida, e então vem a manifestação dos frutos do Espírito, né? E uma das manifestações do fruto do Espírito que nós queremos estar falando e abordando aqui, né? Nesse momento é precisamente sobre a fé. A fé, a manifestação do fruto, né, da fé. Gálatas 5, para nós lermos o versículo, diz aqui no verso 22 de Gálatas, desculpem, diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós queremos hoje falar sobre a fé, né? E por que eu quero falar sobre a fé hoje? Porque sem ela, a Bíblia vai dizer que é impossível agradar ao Senhor. Então, a fé é o fundamental, ou a base fundamental para agradar a Deus. Eu não agrado a Deus com as minhas qualidades, porque eu tenho qualidades. Eu não agrado a Deus porque eu me destaco por alguma coisa que aprendi, que me aperfeiçoei. Então, não. Eu agrado ao Senhor através da minha fé. E essa fé para agradar ao Senhor tem que ser uma fé pautada nas Sagradas Escrituras, né? Quando a Bíblia diz que tem um texto da Bíblia que diz assim, veja que a tua fé não é fingida, né? É uma fé verdadeira. Então, a fé, ela agrada a Deus, a fé, ela nos faz chegar perto do Senhor. Mas Gálatas escreve aqui no verso 22 do capítulo 5 sobre esses mesmos frutos, o fruto do Espírito, né? Então, a fé, ela não é apenas para a salvação do cristão, não. A fé não é apenas para que o cristão, através dela, tenha a salvação, mas a fé é para recebermos uma necessidade específica do corpo. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizendo que tive sede e não me destes de beber. Eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive nu e tu não me destes de vestir. Então, a fé, o fruto ou a manifestação do fruto do Espírito na fé é precisamente essa necessidade. Então, a fé, ela recebe, através dela, a manifestação, né, da necessidade específica do corpo. É por isso que, através da fé, nós recebemos as mais dádivas de Deus. Você vê que aquele leproso que vem diante de Jesus e se joga aos pés do Senhor e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Então, é essa fé que o Senhor olha e vê realmente que ela está em nós. Existem 3 tipos de fé. Como assim 3? Sim, existe a fé natural. Você vai falar a qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, eu tenho fé. Isso nós encontramos quando começamos a evangelizar, né, as pessoas, começamos aí levando a palavra de Deus, levando Jesus Cristo até as pessoas. A primeira reação das pessoas, eu tenho muita fé.
Todas elas dizem: eu tenho muita fé. Mas é uma fé que não transforma, não é uma fé transformadora. É uma fé natural que todo homem tem, todo ser humano tem. Eu tenho fé que eu vou adquirir um bom emprego, através desse emprego. Aí a gente diz, as pessoas dizem glória a Deus, graças a Deus, eu vou poder comprar o meu carro, eu vou poder comprar a minha casa, eu vou poder dar uma estabilidade melhor para a minha família. Essa é uma fé natural. Mas se você começa falando que essa fé que a pessoa diz que tem que agradar a Deus, aí você vai ver que a pessoa está completamente fora da posição que Deus quer que ela esteja. Então, é a fé natural. Mas existe a fé para alcançar a salvação. E essa fé é a fé que é implantada no coração do ser humano pelo Espírito Santo do Senhor. E quando é que essa fé verdadeira ela chega no coração do ser humano? É quando a palavra de Deus é pregada. Por isso é que é necessário pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Porque o que vai transformar uma fé natural numa fé para alcançar a salvação é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus entrar no coração da pessoa e gera nela essa fé que alcança a salvação, como assim? Quando você fala que a pessoa precisa de reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, você vai anunciar o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho e esse Evangelho vai gerar no coração da pessoa esse desejo de aceitar ao Senhor, esse desejo da salvação. Então, a fé para alcançar a salvação e a fé espiritual. A Bíblia diz que muitos não viram, mas creram. Eu creio por causa da minha fé. Eu acredito por causa da minha fé. Você acredita por causa da sua fé. Então, a fé, ela é um fruto, a manifestação de um fruto do Espírito de Deus. Amém? Você pergunta como obter essa fé? Como eu posso obter essa fé? Se você for, na carta de Paulo, vamos aqui, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, você vai encontrar o seguinte, capítulo 10, versículo 13 ao versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha aí, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é a palavra, entendamos uma vez por todas. Eu posso falar o que eu falar, eu posso ilustrar o que eu ilustrar, eu posso... Não importa, mas não é essa palavra que vai gerar, não é essa palavra que vai salvar, não é minha palavra que vai fazer algum efeito. Mas agora, quando eu prego a palavra, ela sim tem o poder de alcançar as vidas, ela tem o poder de gerar essa fé no coração da pessoa. Então, como obtenho a fé? Através da palavra. Então, irmão, você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Prega a palavra. Olha, hoje tem os meios de comunicação, redes sociais, que são uma bênção. Vai na rede social, prega a palavra, vai falar de Jesus, vai me anunciar o Evangelho. Vidas e vidas serão tocadas pelo poder da palavra.
Vidas e vidas serão alcançadas pelo poder da palavra. Então, como eu posso obter a fé? Ouvindo a palavra de Deus. É a palavra que vai gerar fé na sua vida. Então, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha, nós teríamos muitas razões para procurarmos crescer na fé. Temos que crescer na fé. O apóstolo Paulo diz, olha, não posso falar como adultos, mas vou falar como meninos. Eu não posso dar alimento sólido, mas vou dar, alimento, vou dar um leite. Não, irmãos, nós temos que crescer. Nós temos que crescer na fé, porque só assim nós poderemos realmente ser abençoados. E como crescer na fé? Como eu posso crescer na fé? De que forma eu posso crescer na fé? Aqui diz em 1 João, olha aqui, 1 João, vamos lá. 1 João, nós vamos encontrar aqui que como nós podemos então crescer na fé. 1 João capítulo 5 e o verso 4. Olha só o que diz o verso 4. Vamos ler do verso 1 aqui de 1 João no capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora, como é que eu posso crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus? Como é que eu posso crer que Jesus é o Cristo? Quem vai dizer para mim que Jesus é o Cristo? Quem vai confirmar que Jesus é o Cristo? A palavra. Para eu crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu tenho que crer na palavra. É a fé que vai em mim gerar esse conhecimento. Por quê? Porque a fé nos leva na presença do Senhor. É a fé espiritual que nos alimenta. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho fé, mas se ela não crê que Jesus é o Cristo, ainda não nasceu de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que é nascido. Olha, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Tá vendo? Que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha aí. Então, quando nós dizemos que amamos os filhos de Deus e quando nós guardamos os seus mandamentos, olha o que acontece, irmãos. Olha o que acontece aí. Então, nós vimos aqui que porque, aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quando eu digo que ama Deus e não guarda os seus mandamentos, quais são os mandamentos do Senhor? Hoje, a Bíblia diz que devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar. O salmista diz, eu medito na tua lei dia e noite. É a meditação na palavra de Deus. Nós vivemos, como diz a Bíblia, diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu confio no Senhor. Então, só podemos confiar no Senhor quando nós conhecemos a verdade. Ninguém confia em alguém quando não conhece. Mas quando a pessoa passa a conhecer alguém, essa pessoa começa, então, começa tendo confiança nessa pessoa. Nisso conhecemos, o verso 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. O verso 3, porque esta é a caridade de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, Agora o verso 4, diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora você entendeu por que nós somos tão atacados na nossa fé? Como o diabo quer roubar essa certeza que nós temos através da fé? A Bíblia diz, olha o verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
Por que é que hoje muitas pessoas não estão vencendo? Porque igreja, eu vou falar, igreja não salva ninguém. Você ir na igreja no domingo, você ir na igreja na segunda, você ir na igreja na terça, você ir na igreja na quarta, você ir na igreja na quinta, na sexta, sábado, domingo, e fazer isso repetidamente, não vai salvar ninguém. O que salva é a palavra. Então, quando a Bíblia vai dizendo aqui, olha, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A minha preocupação, a sua preocupação é nascer de novo. Nicodemos era o chefe dos judeus, né? E ele de noite foi ter com Jesus e disse: Jesus, mestre, Rabi, bem sabemos que és de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus falou a Nicodemos, Nicodemos, necessário é te nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, irmãos, aqui 1 João diz o que nós devemos entender e como nós podemos crescer na nossa fé. A sua fé não pode ser uma fé rasa, uma fé que está... Não, a sua fé deve crescer, a sua fé deve ser alimentada para você depois usufruir, a palavra usufruir daquilo que Deus tem. Deus tem as promessas, mas só viverá as promessas quem crer. Então, olha, diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ah? Vence o mundo. Olha o versículo, ele diz ainda, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? Eu pregar bonito, não. A nossa fé. Então entenda que quem vence, quem dá vitória à vida do crente é o nascimento de novo em Deus e a fé que essa pessoa tem em Deus. O que faz vencer você, o mundo, é a sua fé. É por isso que você deve entender que sem fé eu não posso agradar ao Senhor. Se você olhar em Gênesis 4:4, você vai entender o que é a fé, o agradar ao Senhor, o realmente estar vivendo uma nova vida em Deus. Gênesis 4:4 vai dizer que agora 2 irmãos vêm diante de Deus ofertar ao Senhor. Criados pelo mesmo pai, criados pela mesma mãe, instruídos pelo mesmo pai, instruídos pela mesma mãe, e eles agora oferecem a sua oferta ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Então Deus atentou para Abel, não atentou para a sua oferta. Deus recebe a oferta de Abel, mas Deus atenta para Abel e aceitou Abel. Por quê? Porque Abel certamente teria algo diferente de Caim. Abel teria na sua vida um novo nascimento, ele sabia, ele acreditava, ele estava servindo ao seu coração puro e Deus olhou para Abel e viu. Então, lembre-se, para você ter vitória, você precisa crescer na fé. Cresça na fé. Novo nascimento. Amado do Senhor, você que está me vendo, que está me ouvindo, você que é crente, você que ainda não aceitou Jesus, você que está cambaleando na sua caminhada, você que está decepcionado com alguma coisa, alguém te feriu, alguém tentou te matar, alguém tentou acabar com o teu ministério, alguém tentou acabar com a tua chamada. Ei, ninguém tira de você aquilo que Deus plantou na sua vida. Só a tua fé pode impedir a ação direta de Deus. Aquela mulher que do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha, não pôde ser curada por nenhum médico na época, ela foi até Jesus. Ela não falou com Jesus, ela não teve condições de falar com Jesus. A multidão seguia Jesus, apertava Jesus, mas mesmo assim ela foi até perto do mestre. Ela não falou com o mestre, ela tocou simplesmente na orla do seu vestido. Diz a Bíblia que Jesus parou. Por quê? Porque aquele toque foi um toque
totalmente diferente. Foi um toque de fé, onde saiu virtude do Senhor. E o Senhor parou e disse: quem me tocou? E quando eles disseram: está sendo apertado, Jesus. Não, alguém me tocou com um toque diferente, porque saiu virtude. E aquela mulher foi curada. É essa fé que eu preciso ter. É essa fé que você precisa ter. A fé que realmente gera milagres. Então, aqui em João, no capítulo 4, essa é a fé que nos assegura. Olha o que ela diz. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé, você precisa crescer. A fé assegura-nos sucesso e vitória. Se você quer ter sucesso, não é ser um star, não é ser o melhor, é realmente nascer de novo e a tua fé vai você vencer o mundo. Amém? Porque a fé é tão essencial e nós estamos falando do fruto do Espírito. Por que é que a fé é tão essencial na vida do crente? Porque a fé, ela é fundamental para fazer a obra de Deus. Amado, ninguém faz a obra de Deus sem fé, porque Deus não vai aceitar. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas realizando a obra de Deus sem fé. São coisas... olha, já pensar é pecado, falar é abominação daquilo que estão fazendo. As coisas que estão acontecendo em certas igrejas. Igrejas não, ajuntamento de pessoas. Porque eles não têm mais, perderam a graça, perderam a direção, não têm mais fé, não vencem mais o mundo. Então, é preciso fé. A fé é fundamental para fazer a obra de Deus. Se não tiver a fé, não tiver a obra de Deus, ou se não tivermos fé, como é que vamos fazer a obra de Deus? Como é que vamos fazer a obra de Deus, irmãos? Olha o que João diz aqui no capítulo 6. Vamos lá. Você pega a sua Bíblia e vai me acompanhando aí também. João capítulo 6, e nós vamos ler aqui algum versículo aqui. Vamos lá. João capítulo 6, aos irmãos que estão entrando, Deus abençoe a sua vida. Aqui é a palavra do Senhor. Muitos a amam, outros a odeiam, outros guardam no seu coração, outros não ligam para ela, enfim. Mas a Bíblia diz: pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que ouvir, aceitar é salvo. Aquele que ouvir rejeitar é condenado. Então a nossa missão é falar de Jesus, né, irmãos? Então olha aqui. A fé é fundamental para fazer a obra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 6 e versículo 28. Vamos lá. João capítulo 6 e versículo 28, que diz assim, olha. Diz assim: disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha aí. E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que o enviou. 30. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse, pois, Jesus: dá-nos sempre desse pão. Olha, irmãos, olha o que diz a palavra de Deus aqui no verso 29. Diz Jesus: a obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, é necessário fé. Para que criais? Ora, como é que eu creio se eu não tenho fé? Como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu não acredito? Como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu não tenho a palavra em mim? Então, irmãos, o fruto do Espírito manifestado aqui na fé, quero te dizer, fé é fundamental para fazer a obra de Deus. Se você não tem fé, peça ao Senhor que reveja a sua vida, abra seu coração, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar tudo, deixa que a palavra de Deus comece gerando na sua vida essa fé.
Porque hoje a palavra de Deus está fugindo de muitos altares, a palavra de Deus está saindo de muitos púlpitos, o que está entrando é a palavra que massageia ego, aquelas palavras que são muito bonitas de ouvir, aquelas palavras que a gente fica perplexo com aquelas palavras, fala-se tão bem, é uma eloquência tremenda na exposição das palavras. Meus amados, essa palavra não muda ninguém. Você pode ouvir palavra bonita, gente, mas que palavra gloriosa, gente. Eu fiquei perplexo com aquela palavra, gente, mas é incrível, eu quero voltar. Mas o que essa palavra produziu em você? Ego? Massageio? Não, a palavra de Deus, ela confronta o pecado, ela confronta a minha vida, ela faz-me sair do meu zona de conforto, daquilo que eu sou e me faz entrar numa dimensão que Deus quer. Por isso é que é necessário nascer. Você tem que nascer. Você tem que se despojar das coisas velhas e nascer de novo. Nascer na palavra, dentro da palavra, viver a palavra, usufruir das coisas da palavra. Então, é fundamental para fazer a obra de Deus. É por isso que hoje muita gente, quando ouve a voz de Deus, não sabe, ai, será que é Deus? Deixa eu ligar para o profeta. Ah, profeta, tem uma... Irmão, se Deus já falou com você, quem é o profeta para dizer aquilo que... Se Deus já falou e você sabe que Deus falou consigo, aí você tem tudo para fazer. O problema é que hoje está se deixando de ouvir a voz de Deus. Apocalipse, nas cartas de Apocalipse às igrejas, Jesus vai falando, Deus vai falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja, fala às igrejas. Então, o que está faltando hoje é audição espiritual, e só posso ouvir Deus se eu estiver vivendo a minha vida em Deus. Vamos lá, vamos continuar. Por que é que eu tenho que fazer a minha fé crescer? Por que é que eu tenho que tratar da minha fé? Por que é que eu tenho que cuidar da minha fé? Por que é que a minha fé é tão importante para mim? Porque a fé, ela é indispensável. A fé, ela é indispensável. Por que é que ela é indispensável? Porque só através da fé eu consigo vencer. Então, quando a Bíblia diz que a fé é indispensável, olha lá, vamos lá aqui para Efésios, vamos lá, Efésios, vamos lá aqui procurar aqui Efésios, vamos lá, irmãos, em nome de Jesus, Efésios, capítulo 6, versículo 16, vai me seguindo aí, pô, vai me seguindo aí na palavra, vê? Olha aí, verso 16, por que é que a fé, ela é tão importante na vida do crente? Porque ela é indispensável como arma de defesa. Ouça, Efésios 6 e versículo 16 diz, portanto, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, olha, a fé é indispensável na arma de defesa contra os dardos inflamados do maligno. Quem defende os dardos inflamados do maligno? Aqui diz que é a fé. Aqui Paulo escrevendo aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, disse assim, olha, o escudo da fé é a forma, a única maneira, a única forma de você agarrar, se defender dos dardos. Então, irmãos, o diabo sabe e ele tenta, de uma forma, tentar roubar isso do coração do crente, daquele que é filho de Deus. Ele faz tanta manipulação porque ele quer roubar essa fé. Ele quer trazer a fé espiritual, abalar a fé da salvação e trazê-lo por uma fé natural. O crente se acomoda com a situação. O crente fica cômodo com a situação e vive acomodado. E o crente acomodado é marioneta de Satanás. Porque falta a fé que defende os dardos inflamados de Satanás. Hoje se vê crente que se desmotiva por uma seta. Seta que é lançada e apanha o crente e o crente agarra, desmotiva, desabona, desmorona. Por quê? Porque lhe falta a fé como escudo.
Eu posso até agarrar-me e abalar, porque tem setas que querem acabar mesmo. Você pode até se mexer, mas a sua fé, ela é o escudo. Você vai dizer, não, Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é o meu socorro. A Bíblia diz que ninguém poderá me arrebatar debaixo da mão do poderoso Deus. Então, não é essa seta que vai me tirar, não é essa seta que vai me jogar por terra, não é essa seta que vai acabar comigo. Você está firme na presença do Senhor. Então, tomando sobre tudo, sobre todas as coisas, o escudo da fé. A fé, ela é um escudo. Ela te protege de todos os dardos de Satanás. Está entendendo o porquê da manifestação do fruto do Espírito na fé? Então, é através da fé que é uma arma indispensável para a vitória do crente. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha o que Deus fala através da sua palavra. Eu já falei, já citei esse versículo, mas a fé é indispensável para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, olha aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha bem. Versículo 7 diz: pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Como é que Deus, é isso que eu não entendo. Pessoas que vivem longe da palavra, pessoas que vivem longe do evangelho e agora tem revelação de Deus. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Pode ter revelação menos do Deus de Israel, menos do Deus poderoso. Porque se você for ler a Bíblia, diz que os oráculos de Deus são revelados aos santos. Então, o que me santifica, o que te santifica é a palavra. Então diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, se eu não tenho fé, eu não vou agradar. E o que é que a fé produz em mim? Por onde vem a fé? A palavra de Deus. Então, se eu não ouço a palavra de Deus e não tenho fé, como é que eu vou agradar a Deus? É isso que eu não entendo. Hoje, pessoas que estão completamente fora da posição de Deus, fora da posição do Senhor e dizem que tem a revelação de Deus. E mais, tem pessoas que vão atrás dessas pessoas sem analisarem. Pode um cego guiar o cego? Pode, ambos vão cair no buraco. Antes vão cair no abismo. É por isso que é por isso que Amós diz que o meu povo, diz Deus, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. As pessoas hoje vão pela eloquência. Quando o cara prega bem, ministra bem, o cara articula bem, as pessoas deliram, mas elas não se preocupam com a base, a palavra, a vida, aquilo que ele está buscando. Oh, amados, nós precisamos, na realidade, ver o que a Bíblia diz. Ora, a fé. Noé foi divinamente avisado, né? Noé foi divinamente avisado das coisas que veio pela fé. Pela fé, diz a Bíblia. Olha, pela fé Noé foi divinamente avisado. É por isso que é necessário. Desperta, crente. Desperta, povo de Deus, desperta, noiva do Cordeiro, desperta, igreja. É necessário a sua fé para você ser revelação. Deus dá revelação, Deus falar com você. É pela fé que Deus fala a vida do seu filho. E isso é a base fundamental da nossa vitória. Olha, a fé é essencial. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá em Tiago. Vamos lá em Tiago, irmãos. Tiago, onde é que está Tiago? Vamos aqui na carta de Tiago. Pega aí, carta de Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Glória a Deus. Deus seja abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém nesta manhã. Não se esqueça que a sua fé é muito importante na sua vida, amado. Muito importante.
Vamos aqui, a fé é essencial na oração. Tiago 1, versículo 5 e versículo 6. Olha o que diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Mas diz aqui assim, mas olha, não pense que tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, ouça, olha a necessidade. Se você não tem fé, hoje eu creio que através dessa palavra você vai ser mudado. Eu não acredito. Através dessa palavra que Deus está falando ao seu coração, você vai ser mudado. Não tem, irmão. Se a sua vida não for mudada com essa palavra, precisa aceitar Jesus de novo. Precisa voltar ao princípio de todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora o verso 6. Peça, porém, com fé. Sabe por que é que crente você muitas vezes não recebe? Porque falta fé. É isso. Falta fé. Porém, peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pensa o homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, a fé é essencial na oração. Não é por orar muito, não é para fazer orações de eloquência, não é para fazer orações de horas. Não. Essa oração pode ser uma oração pequena, mas é uma oração de fé. É a oração que Deus ouve. Não é por muito falar que somos ouvidos, é por falar com fé, orar com fé, e o Senhor ouvirá a oração do justo. Olha que Deus maravilhoso, né? Glória ao nome do Senhor, né? Fé deve estar unida ao amor. Nunca esqueça disso. A fé deve estar unida ao amor. Vamos um pouquinho mais na frente, aqui a primeira carta de João, no capítulo 3, e no verso 23. Olha o que a Bíblia diz. E o seu mandamento é esse, que criais no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então está aqui. Deus quer que eu tenha fé e ame uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos se ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, irmãos, a sua fé é a base da sua vitória. A sua fé é a base da sua vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A sua fé é a base da sua vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Eu creio que Deus falou ao teu coração nessa manhã. A fé, como fruto do Espírito, é necessário na sua vida. Então, procure que, através daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu, daquilo que você tem visto, tem lido, procure então crescer na fé. Cresça na fé e certamente você verá grandes coisas de Deus acontecerem na sua vida. Eu acredito plenamente que essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, ela não voltará vazia, porque ela fará certamente o que apraz ao Senhor na minha vida,
na sua vida e na vida de todos aqueles que fizerem a vontade do Senhor. Olha, beijo no coração para vocês. Deixa eu ver quem teve aqui.